Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Saúdo os irmãos que nos assistem pela transmissão, também com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E já peço para vocês abrirem vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo de número 16. Eu vou ler ele todo, tá certo? Para a gente dar continuidade no nosso segmento. A partir do verso 1 diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz: um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura.
Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Senhor Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã o Senhor nos permitir estar em tua casa para aprendermos a tua palavra. Louvado e engrandecido seja, Senhor, porque a tua misericórdia se estendeu sobre nós nesta manhã. Queremos te agradecer pela vida de cada um aqui presente, ó Pai, por este momento que somente o Senhor pode nos conceder. Ó Pai, te agradeço por esta oportunidade, porque sabemos que o tempo se abrevia e em pouco se chegará um momento em que não poderemos mais nos reunir. Para tanto, Senhor, concede-nos um coração grato por este momento, por estas pessoas que se dispõem a estar em tua casa para aprender da tua palavra. Abençoa-nos nesta manhã. Sê conosco, ó Deus. Nos instrui em tua palavra, que o teu Santo Espírito que habita em nós possa nos conduzir a toda a verdade. A tua palavra, ó Pai, é a verdade. Que esta palavra possa gerar frutos, frutificar para o louvor e glória do teu santo nome. Para que o teu reino, ó Pai, possa avançar. Para que sejamos desprovidos de toda altivez e de todo coração orgulhoso que se levante contra ti. Que possamos, ó Deus, em todo o tempo dar bom testemunho e declarar que só o Senhor é Deus. Na tua luz vimos a luz. Louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te peço pela minha vida, tende misericórdia de mim mais uma vez. Não permita que eu peque contra ti, que da minha boca saia algo que não convenha da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando o ensino, do Evangelho de João, ainda no momento em que o Senhor está a sós com os seus discípulos, momentos, horas antes de ele ser preso, o Senhor continua a orientar, a ensinar, a revelar ao Pai, na verdade, a revelar a vontade do Pai para os discípulos, para aqueles que eram mais próximos. E com isso, nós vimos que o Senhor vem anunciando que a sua hora é chegada, que ele partiria. Os discípulos ficam com o coração aflito e agitados, temerosos, por medo de se sentirem abandonados e sozinhos. O Senhor conforta e consola o coração dos seus discípulos, dizendo que é necessário que ele vá para que o Consolador venha e os preencha com toda a plenitude. E somente quando o Paracleto vier e enchê-los, é que eles então poderão compreender toda a palavra, que eles poderão compreender todo o ensino de Jesus. E com isso, o Senhor continua o seu ensino, admoestando e exortando os discípulos a permanecerem na videira. Aqueles que permanecem na videira, mediante a obediência, mediante a permanecer no Senhor Jesus, no seu amor e na sua palavra, a estes frutificarão para a glória de Deus. E esta frutificação, ela é proveniente de uma vida de oração. E essa vida de oração, ela só é possível se estivermos ligados à videira verdadeira. Não é a qualquer videira, é a videira única, que é a verdadeira, que é o próprio Cristo. Com isso, ele vai mostrar no capítulo 15 o tipo de relacionamento que os seus discípulos, que os cristãos terão a partir de então. Daqueles que manifestam uma fé genuína, que aceitam ser discípulos de Cristo, e agora eles abarcam 3 tipos de relacionamento. O relacionamento próprio com Cristo, que permanece. Esse é o que caracteriza o relacionamento de Cristo com com os cristãos. O tipo de relacionamento entre os cristãos, que é o de amor. E o relacionamento que é visível entre cristãos e o mundo, que é a perseguição, que é o ódio. Não existe comunhão entre trevas
e luz. Eu não posso forçar esse tipo de relação porque ela não existe. Se eu insisto nesse tipo de relação de um cristão com o mundo, então mostra que eu não sou cristão. Simples assim. Com isso, a gente fala simples, né? Mas não é tão simples assim, né? Mas, contudo, Cristo continua a manifestar esse tipo de relação entre cristão e o mundo. Ele é de perseguição. Essa perseguição vem não porque há algo de bom em nós, mas é por quem nós manifestamos, a quem nós, em nome de quem nós falamos, a quem nós refletimos, o próprio Cristo. Por quê? Porque o Cristo veio para o mundo e o mundo rejeitou. Porque seguimos, então, a Cristo, o mundo, logicamente, também nos odiará. Porque não por nós, mas por quem nós expressamos, por quem nós refletimos e à luz de quem nós manifestamos as boas obras que somos chamados a praticar. Agora, no capítulo 16, a figura ela muda no sentido de que, no início do capítulo, Jesus está mostrando como deve ser a reação desses discípulos em resposta a esse ódio do mundo, certo? Ele diz que tem dito estas coisas para que os discípulos, porque primariamente aos discípulos, aos apóstolos, não sejam escandalizados. Cristo está revelando o que haverá de acontecer no futuro. Para quê? Para que isso fortaleça a fé deles. Porque Cristo está anunciando algo que ainda será uma realidade para eles. Eles não experimentam um pouco em parte, porque eles são discípulos seguidores de Cristo. E agora o mundo, as autoridades religiosas perseguem a Cristo. Então, teoricamente, eles sofrem esse tipo de perseguição, mas não ainda em sua totalidade. E Cristo anuncia essas coisas para os discípulos, para quando isso acontecer, e que de fato isso irá acontecer, eles não sejam pegos de surpresa e eles atentem para tudo aquilo que Cristo havia revelado no seu ministério. Ele anunciou essas coisas para que a fé fosse fortalecida, para que eles não estranhassem quando isso acontecesse e para que eles entendessem que Cristo é de fato o Filho de Deus. Amém? Seguindo, então ele vai falar acerca disso e no versículo 6 em diante, Cristo passa a ensinar a função do Paracleto. É necessário que eu vá. A tristeza havia tomado de conta do coração dos discípulos. A tristeza havia tomado de conta do coração dos discípulos. E Cristo admoesta essa tristeza por parte dos discípulos, porque diante de tudo que está sendo revelado, eles deveriam se alegrar. Por que eles deveriam se alegrar se o mestre deles estava dizendo que ia morrer? Como é fácil, como você nos exorta a alegrarmos diante da realidade que você está para morrer? Mas Cristo incita eles a pensar de uma forma mais intensa e profunda. É necessário que ele vá para que o Consolador venha. É necessário que ele vá para que a nova aliança seja firmada, para que a vontade de Deus seja cumprida, para que um novo e vivo caminho seja preparado efetivamente para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. É necessário que isso aconteça. E é necessário vocês entenderem esse conceito, esse entendimento é real para vocês. Porque eu preciso morrer para que o meu sangue possa expiar o pecado de vocês eficazmente. É necessário que eu vá, porque a partir da minha morte, não há mais divisão entre nós e Deus. É necessário que eu vá para que o Espírito da verdade venha e nos encha, e nos preencha, e Cristo faça a morada abundante, real e plena em nós. É necessário que essas coisas aconteçam. Então, não permita que a tristeza tome de conta do vosso coração, porque isso tudo que está para acontecer, aos seus olhos é triste, mas trará uma plena e paz, alegria para os nossos corações, para mim e para você. A obra de Cristo, ela traz paz
paz a nós, paz entre nós e Deus, paz entre eu e o meu irmão. Somente a obra de Cristo é capaz de realizar tamanha obra. Por isso, por mais que vocês se entristeçam, eu já disse, vocês não ficarão sós. O meu Espírito virá e Ele vos ensinará. A história não vai terminar aqui com a minha morte. O meu ensino, a minha vida com vocês será abundante e plena, porque eu não estarei mais fisicamente, mas o meu Espírito estará em vós. E este Espírito é o que dará continuidade à minha obra. É através desse Espírito que nós hoje fomos alcançados pela graça de Deus. E Cristo vai ensinar que é necessário que Ele vá para que o Espírito venha. Por quê? Porque quando Ele vier, é Ele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O Espírito Santo é capaz de condenar, de anunciar ao mundo o pecado deles, porque eles não creram no único que é suficiente para remir os nossos pecados. O único medicamento, o único remédio que o próprio Deus providenciou para a nossa salvação. Cristo diz que Ele não vem para os sãos, Ele vem para os doentes. E somente aqueles que se reconhecem como doentes são capazes de receber a cura de bom grado e com toda a gratidão. Então o Espírito Santo traz essa revelação, convence do pecado, porque não creram no único capaz de expiar todos os nossos pecados. Ele convencerá o mundo também da justiça, porque através da morte de Cristo, porque Cristo voltou para o Pai, é que nós temos certo que a sua obra, o seu ministério, Deus aceitou. Foi plenamente aceito por Deus, e porque Cristo voltou para o Pai, é que temos por certo a nossa salvação. Ele também convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Por conta da obra de Cristo, aquele a quem era o príncipe deste mundo, já não há mais uma outra alternativa, já está condenado. Já na história estabelecida, no tempo que Deus estabeleceu para a humanidade, já está declarado a derrota de Satanás. Já não há mais poder, porque ele já está julgado. Já há um julgamento, já há um juízo que foi pré-estabelecido. E esse juízo nos antecipa de que o príncipe deste mundo já está condenado. O pecado, ele foi derrotado por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês compreendem isso? Posso continuar a partir daqui? Seguindo então, Cristo anuncia aos seus discípulos que ainda tinha muita coisa para falar para ele. Porém, eles não podiam suportar tudo aquilo que Cristo teria para dizer. Se eles ficaram tristes e atemorizados com a única notícia anunciada no capítulo 13, de que ele iria partir, e isso tomou de conta do coração dos discípulos, quanto mais as outras coisas que o Senhor teria para anunciar. O que aconteceria com eles? Cairiam duros, mortos, né? Se assim eles já ficaram tristes, atemorizados, quanto mais as coisas que o Senhor teria para anunciar, o que aconteceria com eles naquela ocasião, né? Então, Cristo os adverte dizendo que não vai falar mais coisas, porque eles não podem suportar ainda. Não é o momento que eles conseguem ainda suportar tais ensinamentos. Porém, quando vier o Consolador, quando vier o Paracleto, quando vier o Espírito da verdade, Ele é quem vai nos guiar, que vai guiar os discípulos a toda a verdade. Porque Ele não falará por Ele mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de acontecer. Aqui nós temos uma declaração da obra ontológica da Trindade, tá certo? Por mais que para alguns isso não seja tão claro, tão explícito, mas é o papel desse estudo aqui para a gente. Se eu perguntar a vocês acerca da Trindade, vocês creem na Trindade? Vocês reconhecem que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que 3 é um? É porque a gente tem a tendência de falar no plural como se fossem várias pessoas, né? No nosso português é assim, plural significa vários. Mas 3 é um. Amém, né?
Você consegue explicar e entender isso logicamente? Logicamente não, né? Tipo assim, racionalizado, né? Para explicar uma coisa tão simples como 2 mais 2 é difícil. Porque como é que você vai explicar que 1 mais 1 mais 1 é 1? Né? É meio complicado você falar racionalmente isso. Mas Cristo, mesmo que por partes, até porque não podiam suportar os discípulos acerca do ensino, ele vai ensinando acerca do papel da Trindade. No seu ministério, junto com a população, junto com o povo, Cristo ele já apresentava sinais. Diga lá, meu irmão. Deixa eu só pedir para tu falar aqui. A paz, igreja. Assim, na minha visão de cristão e pecador, eu vejo que teologicamente, a Trindade, teologicamente, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Amém. Um só, mas teologicamente, os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Muito bem, o princípio é esse mesmo, né? Agora vai explicar isso para os outros, aí que o negócio meio que banana. Se nós não tivermos a revelação, né, do Espírito de Deus em nós, nos ensinando e nos trazendo essa realidade, fica difícil, não é verdade? Como você outrora poderia explicar tal coisa se não fosse o próprio Espírito revelando isso, trazendo essa verdade ao nosso coração. Com isso, Cristo está dizendo que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. No ministério, nós temos Cristo mostrando que ele e o Pai são um, né? Que ele é o enviado de Deus para cumprir o papel a qual foi designado a ele mesmo. Unicamente ele é capaz de cumprir a vontade de Deus. Então, ele é o enviado de Deus para cumprir este papel, essa missão. E agora, Cristo está ensinando que ele vai voltar para o Pai. Porém, quando ele subir, ele enviará o Consolador. E esse Consolador dará continuidade à sua obra aqui na terra. Tá? Então, para os discípulos, isso deveria ser um motivo de bastante alegria. Se eles estavam com medos e tristes porque o seu mestre partiria, eles não deveriam atemorizar o vosso coração. Por quê? Porque eles não ficariam sós. Porque o Espírito da verdade seria enviado. E tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado no seu ministério e que eles não entendiam, só poderia ser entendido racionalmente por eles a partir da obra do Espírito Santo. Então, diante disso, nós temos a revelação da Trindade no papel da salvação do homem. É Deus quem determina e envia, é Cristo quem executa e é o Espírito Santo quem conserva. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda. Repito com todo prazer. É Deus que nos envia, não. É Deus que envia, né? É Deus que envia. É o próprio Filho quem obedece, que executa. E é o próprio Espírito que nos conserva. Conserva nessa fé. E isso vai ficar bem claro quando a gente chegar mais no contexto do final desse capítulo. Por que a gente vai entender isso como uma realidade? Né, como isso sendo uma totalidade da vontade de Deus, da verdade de Deus. Perceba que em todo o tempo, meus irmãos, é Deus quem providencia a nossa salvação. Nada parte de nós. Eu tive a oportunidade de trazer uma devocional no domingo da Páscoa, e eu tratei aqui, mesmo que bem corridamente, eu tratei aqui sobre o princípio. O pecado, quando é irrompido na história do ser humano, o que acontece? Os homens, homem e mulher reconhecem que estavam nus e eles tentam por suas próprias mãos se esconderem da sua nudez, providenciando para si roupas de folhas, né? Deus, quando vem ao encontro do homem e questiona por que eles estavam nus,
eles dizem que reconheciam que estavam nus, e no final desse discurso, Deus, é o próprio Deus, que providencia novas vestes para o homem, para Adão e para Eva. Adão e Eva haviam costurado uma roupa que cobria parcialmente a sua nudez. Aí vem Deus e providencia uma roupa, uma vestimenta que cobre totalmente a sua nudez. A vergonha do seu pecado agora já não estava mais parcialmente coberta. Ela estava coberta porque foi Deus que providenciou. Foi Deus que providenciou. E vou seguindo pela história da redenção e chegando nos acontecimentos finais que nós em breve enfrentaremos, nós vemos que Cristo, quando João na ilha de Patmos tem a revelação e ele vê Cristo sentado no alto e sublime trono, como uma figura de cordeiro. Um cordeiro que foi morto, mas que vive. E a este cordeiro, é dado a autoridade para desatar os selos. A autoridade é dada a Cristo para anunciar o desenrolar dos últimos acontecimentos. Somente o cordeiro que havia sido morto e que reviveu, era o único de desatar os selos. E quando é aberto o sexto e o sétimo selo, nós vimos aqueles que morreram em Cristo, vestidos agora de uma nova veste. Já não há mais um cordeiro que cobre as nossas peles. Há uma veste branca, pura e fina, demonstrando que o sacrifício inicial foi o suficiente para remover todo o nosso pecado. Já não há mais vergonha, já não há mais pecado, porque Cristo, em Deus, nos concedeu uma nova vida, uma nova veste, uma veste pura, branca, mais alta do que eu e seus olhos podemos contemplar. É Cristo, somente Cristo, em Deus Pai, que nos concede tamanha graça. É somente Deus, meus irmãos. Não haja no nosso coração nenhuma arrogância ou achar que em algum momento nós somos merecedores, ou porque em algum momento Deus viu um potencial em nós. Nossa, Luciana tem um potencial, eu vou alcançar a vida dela. Quando Ele olha para nós, Ele vê o mesmo tipo de pessoa, condenado, impuro, pecador. Mas mediante a obra de Cristo, quando Ele olha para nós, já não olha quem nós éramos, olha quem nós somos. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Já não somos mais escravos, já não somos mais separados, já não somos mais pecadores. Nós somos agora servos, amados, filhos de Deus. Isso é motivo de regozijo, de alegria. Se somente Deus concedesse isso dentro da história, já era motivo suficiente para a nossa adoração e exaltação. Todos os dias, do momento em que nós abrimos os olhos até o momento em que deitamos e fechamos ele para descansar. Porque até o descanso, meus irmãos, provém do Senhor. Isso é motivo de alegria. E Cristo está ensinando aqui os seus discípulos. Hoje, nós vemos isso de uma forma bem mais ampla, porque foi necessário que Ele fosse e que o Espírito viesse para nos ensinar estas coisas. Eu sei, não é porque eu estudei, não é porque eu busquei, li a Bíblia, li comentários, pesquisei, não é por isso. Eu sei porque o Espírito Santo de Deus me revelou esta verdade. Por quê, meus irmãos? Porque você pode ler de trás para frente, de frente para trás, você pode pesquisar vídeos, você pode ler todos os livros que falam sobre esses temas e mesmo assim você não ser iluminado com a verdade. Somente quando Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, permite que isso seja revelado, é que nós então podemos compreender tamanha verdade. É através da obra de Cristo que isso se torna possível a nós. E Ele revela que esse Espírito também, Ele não faz conforme a sua vontade. Assim como Cristo veio
e cumpriu não a sua vontade, mas a vontade do Pai, o Espírito também procede da mesma forma. Ele não vem por si mesmo, ou ele vem pela sua própria vontade, ou ele vem porque ele quer vir, mas ele vem porque assim foi estabelecido e determinado ainda na eternidade. Antes das coisas existirem, das coisas virem a ser como nós vemos, isso já havia sido estabelecido por Deus antes de todas as coisas, na eternidade. E assim foi estabelecido, e ele não vem para fazer a sua vontade, mas ele vem para fazer a vontade do próprio Jesus. Então quer dizer que o Espírito só vem porque Jesus é quem ordena? O que Cristo está ensinando aqui é que da mesma forma como ele e o Pai são um, e tudo que o Pai tem pertence a Cristo, da mesma forma Cristo tem a mesma autoridade do Pai de enviar. Da mesma forma como Deus enviou o Filho e ele veio, Cristo tem a autoridade para enviar o Espírito e ele vir. O propósito aqui dessas declarações, quando principalmente Cristo associa a ele o fato de que quando ele for, ele mandará, ele que vai enviar o Espírito Santo, é para denotar justamente essa unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém se sobrepuja mais do que os outros, porque todos estão consoantes, eles estão unânimes na mesma vontade. O que diferencia é justamente a ação dentro da salvação. Como eu já falei, o Pai envia, Cristo executa e o Espírito Santo preserva toda a obra. Compreendido até aqui? Posso continuar? Posso continuar, meus irmãos? Amém. Então, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Né? O papel do Espírito Santo aqui é firmar, guiar em toda a verdade, ensinar tudo aquilo que havia sido. Na verdade, é reafirmar tudo aquilo que havia sido ensinado por Cristo, para que eles possam, então, compreender os seus ensinos. E isso mostra, meus irmãos, que por mais que tenham sido escolhidos pelo próprio Deus, por mais que até aqui, este momento, eles perseveraram junto a Deus, isso mostra que a fé deles ainda era uma fé fraca. Era uma fé vacilante e eles precisavam ainda ser firmados nessa fé. E essa firmação na fé só poderia ser possível mediante a obra de Cristo Jesus. Então, Cristo diz, um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Aqui, Cristo é claro, né, para nós que estamos entendendo hoje, acerca da obra dele. Um pouco e não mais me vereis. Um pouquinho só e eu vou ser morto. Mas outra vez, um pouquinho, e vocês me verão de novo, a ressurreição. Tá? O que Cristo está falando aqui é acerca da sua morte e da sua ressurreição. Alguns comentaristas, se vocês forem procurar, se vocês estudam em casa, por meio de alguns comentaristas, alguns vão tentar dizer que isso aqui está se referindo à escatologia, a algo que vai ser futuro. Ou como se Cristo estivesse se referindo à sua segunda volta. Né? Ele vai morrer, mas um pouquinho mais vocês esperam que eu vou voltar de novo. Não é nesse contexto da segunda volta, mas é no contexto da obra aqui aplicada. Ele vai morrer, mas um pouquinho ele volta. Isso se aplica à ressurreição. Certo? Aqui é aplicado com questão à ressurreição. Passei demais. Após a afirmação de que os discípulos não mais verão Jesus, já foi insinuado tanto aos judeus quanto aos discípulos. Ou seja, Jesus falando que vai partir já não é um assunto tão novo. Eles já ouviram isso. Tanto nos ensinos para os judeus, como agora Cristo se relacionando com eles sozinhos. Cristo vai morrer, mas depois, um pouco mais, seus discípulos o verão de novo. É a obra de Cristo consumada, o poder de Deus que ressuscitou a Cristo, consumando, enfim, a obra da salvação.
Tá? Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz: um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e eu vou para o Pai. O que tudo isso significa? Eu já perdi o fio da meada, já não estou entendendo mais nada do que o Senhor está dizendo. O Senhor vai morrer, isso está me deixando louca, meu coração está afligido, mas o Senhor está falando aí, eu já não estou entendendo mais nada. O que significa tudo isso que o Senhor está a falar? É isso que estava ocupando as mentes dos discípulos. Perceba, a preocupação deles era com o entendimento deles. Né? Cristo morrer e Cristo passar por tudo aquilo sozinho e ser Cristo aquele que naquele momento precisava ser confortado e consolado, né? Não preenchia a mente dos discípulos, mas não estou entendendo nada, o Senhor vai morrer, eu vou ficar só, e agora? Né? Não estou entendendo isso. No entendimento dos discípulos, era como se Cristo estivesse falando em parábolas. Né? Como se tivesse algum sentido, uma fala enigmática que tivesse um sentido desconhecido que eles não estavam se ocupando e nem entendendo. Versículo 18. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. E isso eles diziam entre si, tá? Eles não falaram abertamente para o Senhor Jesus. Aí o Jesus, onisciente, prescrutador de todo o entendimento, coração e mente do ser humano, ele percebendo que eles desejavam perguntar a Cristo sobre isso, aí Cristo antecipadamente já fala: indagais entre vós a respeito disto que vos disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá. É como se Cristo estivesse dizendo assim: vocês não estão entendendo esse um pouco e eu vou, e um pouco mais e eu volto. Então vamos resumir assim, para que vocês entendam. Vocês vão ficar tristes e o mundo vão se alegrar. Mas vai acontecer de que essa tristeza será convertida em alegria. E a alegria que vocês terão, ninguém poderá tirar de vocês. E mais uma vez eles continuam sem entender, como muitas vezes a gente fica, né? Aí ele usa agora de um termo, de um exercício, ou de um... Isso mesmo, de um exemplo, obrigada. De um exemplo que é tanto conhecido, né? A mulher, ela pare desde que o mundo é mundo, né? Ela dá à luz filho desde que o mundo é mundo. Então, todo mundo conhece o sofrimento do parto para a mulher. A mulher sabe mais do que o homem, mas o homem não pode dizer que não conhece o sofrimento que a mulher experimenta no parto. Tanto no conhecimento biológico, como também essa figura aqui da mulher dando à luz, é uma figura que é bastante aplicada no Antigo Testamento. Ela é bastante utilizada, tanto pelos profetas, como nos livros históricos, acerca da obra de Deus no meio do seu povo. O povo pereceria, teria dores, mas no fim a alegria viria. Isso é característica e conhecido de toda a liturgia do povo do Antigo Testamento. De todos aqueles que conheciam em medida a palavra de Deus, como também poderia ser usado até como um proverbial, um termo proverbial. Mas, no sentido aqui, Cristo está complementando o que foi dito no versículo 21. Se vocês ainda não entenderam, eu vou deixar mais claro isso aqui para vocês, né? No sentido que a mulher, quando está para dar à luz, ela tem uma tristeza. Às vezes nem começou a dor do parto, mas só em saber que a mulher vai passar por aquilo, já causa uma aflição, um certo medo no coração da mulher. Eu conheço mulheres que experimentaram, né? Infelizmente eu não tive, eu não sei se eu vou dizer prazer, né? Mas eu não tive a oportunidade de dar à luz de uma forma natural. Mas eu conheço outras que deram, né? E se você conversar com elas, master, né? A maioria vai dizer que, olha, é uma dor que parece que seus ossos do corpo todinho está quebrando. Mas quando você recebe o seu bebê no braço, tudo aquilo passa. Não é que você automaticamente vai esquecer, não. Talvez venha ainda relâmpagos do processo que você experimentou. Mas até isso é graça de Deus, meus irmãos. Porque se isso fosse permanente na nossa mente, mulher nenhuma queria ter mais filho.
mediante a dor excruciante que ela passa na hora do parto. Eu não sou médica, mas assim, como eu disse, eu não passei pelo processo, mas a gente é explicado isso nos estudos que, de fato, a mulher experimenta uma dor maior do que o próprio corpo humano é capaz de experimentar, né? Tem lá umas medidas acerca da dor, o limite da dor do ser humano, e a dor do parto é maior do que uma dor que qualquer ser humano possa experimentar. E, nossa, Cristo está falando dessa analogia aqui, eu vou sofrer tudo isso? Vai. Né, acalentando o seu coração, você vai passar. Se o homem aqui não experimentar a dor do parto, você vai experimentar em uma certa medida esse tipo de dor. Vai experimentar. Por que você vai experimentar? Porque é necessário que a gente sofra, para que o caráter de Deus seja forjado em nós. Isso só é possível a muitas custas, a muita dor. E se for necessário até morrer, você vai ser exposto a essa realidade. Seremos expostos a essa realidade. Trazendo aqui para o contexto, a mulher quando está para dar à luz, ela tem tristeza. A mulher já fica angustiada, sabendo do processo que vai acontecer, diante do diagnóstico e dos relatos de outras pessoas, se é a primeira vez. Né? Eu acho engraçado, meu irmão, ele vai ser pai. E a mulher dele quer ter o filho de parto natural, a filha de parto natural. Aí minha prima, recentemente, ganhou neném de parto natural. Aí colocou lá no grupo da família, todo mundo parabenizando. E aí, como é que foi? Aí a primeira pergunta dele foi, doeu muito, né? Perguntou para minha prima, doeu muito? Aí meu primo tirou brincadeira com ele. E deu vontade de dizer assim, mas tu está perturbado porque não é tu que vai sentir a dor, é ela que vai sentir. Por que tu está perguntando se vai doer? Mas ele já sofre antecipadamente pela dor que ela vai sofrer, que ela vai causar, a dor que isso vai causar nela. Então ele já está tentando se preparar psicologicamente para uma dor que nem é ele que vai sentir, é que a esposa dele vai sentir. Né? Então nessa situação a mulher sofre, tem tristeza, porque sabe do que vai acontecer para com ela. Porque a sua hora é chegada. O neném se cresceu, né? Precisa sair. Vai sair de alguma forma, né? Vai sair. Então a mulher ela já fica com essa tristeza, prevendo a dor que vai ser causada nela. Mas depois que a criança nasce, que o menino nasce, que já está em seus braços, toda aquela dor excruciante que ela sentiu já não é mais uma realidade. Porque a dor deu lugar a uma paz, a uma alegria. A alegria de você ter tido a capacidade de gerar um filho e de ele agora estar em seus braços. Então a dor ela foi substituída por uma alegria indizível, insondável. Pergunto para uma mãe, e reforço, para uma mãe genuinamente que é mãe, né? Porque nem toda mulher hoje em dia que dá à luz significa que é mãe de fato. Mas uma mãe que de fato é mãe, se todas as dores que ela sofreu antes não são apaziguadas pela alegria de ter o filho em casa, de você sair do hospital, sair com o filho no seu braço. Não tem, meus irmãos, não tem alegria maior para uma mãe, esse contentamento de de gerar, de dar à luz e ter o filho em seus braços. Então, tudo aquilo que possa ter, porventura, acontecido antes, é substituído, né? E Cristo assim ensina para os seus discípulos. Assim também agora, vós tendes tristeza. O coração deles está cheio de tristeza. E assim vocês se sentem, semelhante a uma mulher que sabe que está prestes a dar à luz, que ela sabe que vai sofrer. Mas outra vez vos verei. E quando vocês me virem novamente, o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar a alegria que Cristo fez por nós. A obra de Cristo, meus irmãos, doída para Ele. Quem sofreu tudo foi Ele. Quem aguentou as pontas foi Ele. E fez tudo isso para que nós hoje pudéssemos nos alegrar. Por quê? Porque a obra de Cristo nos trouxe paz
paz com Deus, paz com os homens. A obra de Cristo nos trouxe perdão, perdão dos nossos pecados. Já não sou mais condenado, agora eu sou livre. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo comprou para nós, com alto preço, a nossa liberdade. Então, esta alegria ninguém pode tirar do seu coração, meu irmão. Se você de fato foi alcançado por Cristo, a alegria de saber que os seus pecados foram perdoados, que você agora foi chamado a viver uma novidade de vida. Você não é mais como antes era, pecador, levado por todo o vento de doutrina, mas agora você é servo, você é filho, você é amado, você é herdeiro, e em Cristo você é co-herdeiro das bênçãos espirituais e tudo aquilo que Deus conquistou para nós na cruz. Ninguém pode tirar isso de nós. Pode a chicotada vier, pode a espada vier, mas isso é para nós regozijo e alegria até o fim. Porque o homem pode matar a nossa carne, mas Deus em Cristo nos vivificou para a glória dele. Então não há situação nenhuma em que você possa dizer que está demasiadamente triste. E eu quero só abrir uma parêntese aqui, meus irmãos. Não quer dizer que a gente não vai negar as nossas emoções. Não quer dizer que o crente ele não passa por provações, por momentos ele não passa por lutas, por tristezas, desânimos. Não é que o crente não possa chorar. Isso não é bíblico se eu disser que ele não pode fazer isso. Porque a própria palavra nos ensina isso. Se você ler Salmos é descrito por homens que demonstraram emoções, sentimentos de raiva, uma raiva justa diante de Deus, sentimentos de tristeza, de choro, de medo. Isso é justo diante de Deus. O que não pode acontecer é esse tipo de sentimento nos sobrepujar a alegria que Cristo nos concedeu. Você pode sim se entristecer com o pecado. Você pode sim se entristecer por causa das suas atitudes vergonhosas ou daquilo que você viu acontecendo com outra pessoa. Isso é justo e válido. O que não pode é isso preencher o seu coração e tirar a alegria que somente em Cristo encontramos. Uma coisa que é muito pouco falada, é falada e ao mesmo tempo não é mediante ao contexto de comunidade. Há um contexto de comunidade. Muitas vezes nós somos feridos pelos nossos próprios irmãos. Muitas vezes nós somos agentes que causam dor no outro. Não é? Aí isso muitas vezes acaba aqui submergindo a alegria de Deus em nós. Né? A gente deixa de olhar para Deus e passa a olhar para a ação do homem. Lembre-se, a igreja ainda está em processo de construção. Cristo me salvou. Mas ainda o pecado habita em mim. Eu não vou ser perfeita. Você também não vai ser perfeito. E quando acontecer de um falhar, que nós não olhemos com olhos de acusadores, como os fariseus faziam. Mas que nós possamos olhar com os olhos misericordiosos. Porque maior ofensa nós fizemos a Deus e Ele de bom grado nos perdoou. Então, diante de N situações que possam acontecer, não olhe para o homem, olhe para Deus, que foi Ele que lhe salvou. Ele é apenas um depravado igual a você, carente, desesperado da misericórdia de Deus. Tá? E para aquele quem é e reconhece que errou, se arrepende, pede perdão. E para aquele que não reconhece, clamamos por misericórdia, para que Deus alcance a sua vida. Tudo que tem o Pai, um pouco, eu já estou mais atrás, vou ter um bocado. Assim também vós tendes tristezas, outras vezes vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vocês vão sofrer tristezas porque eu vou partir, isso é normal, mas lembre-se que
O que se seguirá depois sobrepujará a tristeza que vocês sentirão e sentem no momento. A alegria que vocês receberão em me ver novamente, ninguém pode tirar, porque assume, de fato, é uma testificação de que a minha vida foi uma vida de louvor e gratidão a Deus. E que Deus aceitou a minha oferta, o meu sacrifício. E, portanto, se vocês me verem novamente, se alegrem, porque a nova aliança foi firmada. Porque agora vocês não são mais condenados, porque o meu sangue purifica vocês de todo pecado. E naquele dia, vocês não vão me precisar perguntar coisa nenhuma. Vocês não terão mais dúvidas sobre mim. Vocês não precisarão buscar, porque naquele dia terá como certo que o enviado, o Paracleto, o Espírito Santo de Deus virá até nós e ele nos revelará toda a verdade. Então já não há mais necessidade de perguntas, já não há mais dúvidas, porque o Espírito Santo virá e nos ensinará todas as coisas. Aí aqui ele diz que, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. O que acontece aqui? Lembre-se que aqui é uma declaração só. Por mais que é separado por capítulos, e existem esses epígrafes, esses textos em negritos em cima dos textos, que fazem tipo essa quebra de ensino, o texto, a narrativa, a fala é uma só. Tá certo? Cristo falou isso aqui tudo de uma vez. Ele não falou assim para os discípulos, vamos falar agora da videira e os ramos. Aí começa a discutir sobre isso. A narrativa de Cristo, a discussão de Cristo é uma só. Então, o raciocínio e o pensamento é um só. Tá? Agora, Cristo volta a sua atenção para aquilo que foi ensinado sobre o contexto da videira verdadeira. Versículo 7 do capítulo 15 diz que se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. No capítulo 14, Cristo também diz que tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O raciocínio do ensino é o mesmo, tá certo? O raciocínio aqui é o mesmo. Capítulo 16, verso 23, continua o mesmo ensino que foi descrito, capítulo 14 e capítulo 15. Tá? Dessa questão de que tudo que pedirmos em nome do Pai será concedido. E isso tem 3 contextos. Tem um contexto escatológico, mas antes de seguirmos, após Jesus ressuscitar e ascender e o Espírito Santo ser enviado, os discípulos não perguntarão mais nada, porque os repetidos pedidos dos discípulos por informação não serão mais necessários, porque o Espírito nos guiará a toda a verdade. Isso apresenta 3 contextos. O primeiro é o contexto escatológico, porque ele vai falar naquele dia, tá? No dia da ressurreição. Não haverá mais perguntas. Por quê? Porque os cristãos, eles são informados quanto ao que Deus está fazendo. Será revelado a nós a vontade do Pai, como já foi revelada por meio da sua palavra, e o Espírito vai nos fazer compreender o que está descrito na sua palavra. Então não haverá mais questionamentos, porque nós temos quem para nos orientar? A palavra, e nós temos o Espírito que nos ensinará a palavra. Então já não há mais motivo para dúvida, já não haverá mais questionamentos, porque tudo que é para o nosso conhecimento, para a nossa edificação, já está revelado. Certo? Então, não haverá mais dúvidas, porque tudo já foi revelado. E é nesse contexto aqui que o motivo de Jesus nos chamar de amigos, como ele diz no capítulo 15. Vocês já não são mais servos, mas vocês são amigos. Porque ao servo, o Senhor não revela tudo o que vai fazer. Mas aqueles que são amigos, o Senhor dará a revelar tudo o que está no seu coração, a sua vontade. Por que nós dizemos que já sabemos o final da história? Dessa história aqui. Por que nós sabemos que dizemos? Porque Cristo já revelou na sua palavra. E porque o Espírito Santo nos convence de que isto é verdade. Nós podemos ter esperança de que o povo de Deus perseverar até o fim, não é porque eu estou dizendo aqui, mas é porque Cristo nos garantiu a sua palavra e o Espírito Santo nos convence disso. Nos convence dessa realidade. E isso é revelado apenas para
Os amigos. Só quem é que sabe do final da história? Os amigos de Deus. E que confiam nela. Temos o contexto histórico também desse versículo. O discurso, ele torna-se um incentivo para esperar até um pouco mais, até que eles, os discípulos, desfrutem de todo o entendimento que foi prometido a eles. No contexto histórico, Cristo está dizendo, olha, vai vir um tempo, vocês vão ficar tristes, mas vai vir um tempo em que essa alegria, essa tristeza vai ser tragada pela uma alegria. Então, vocês perseverem, vocês aguentem, vocês suportem. Por quê? Porque eu estou dizendo que a tristeza virá, mas com ela se seguirá uma alegria que ninguém poderá tirar de vocês. Isso só será possível para aqueles que perseveram. Então, o chamado aqui é uma exortação de Cristo à perseverança, né? Persevere nisso que eu estou falando aqui para vocês. Porque o que eu prometi, isso de fato acontecerá. E temos também um contexto evangelístico. Torna-se esse discurso de Cristo, ele torna-se um incentivo para aceitar a Cristo. Aceitar entre aspas, porque a gente sabe que não é a gente que aceita, né? É Cristo que nos alcança. Para aceitar a Cristo e tornar-se um cristão, pois somente assim a pessoa pode acabar com os receios e perguntas e descansar com calma na comunidade escatológica daqueles que conhecem a Deus e estão satisfeitos. Já falei. Isso aqui também é um contexto escatológico, porque a gente pode perseverar sabendo, tendo por certo o final de todas as coisas. Porque isso já foi revelado, e o Espírito Santo garante isso na nossa mente e no nosso coração, e isso é um motivo para perseverarmos até o fim. Compreendidos? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Acordem. O tempo de vocês dizerem se sabe ou não é agora. Né? Está se aproximando o fim, esse estudo vai acabar, vocês não me verão mais aqui dando aula para vocês, então o período é agora. Oi? O contexto evangelístico? No contexto evangelístico, nós somos chamados, não agora, mas no capítulo 20, né, Cristo vai nos chamar para pregar. E o conteúdo da nossa pregação não deve ser nós, deve ser Cristo e tudo aquilo que Ele nos ensina, tá certo? E no contexto desse evangelístico, é com relação à comunidade escatológica, ou seja, é um incentivo, quando você estiver evangelizando alguém, você vai dizer, não é porque você está dizendo, mas é porque Cristo nos orienta a dizer de que devemos ter por certo tudo aquilo que o Senhor Jesus nos garante. Porque nisso também se aplica a nossa vida como cristãos. Nós somos chamados a ser cristãos, Cristo pela sua palavra nos alcança, nós somos transformados e regenerados. E isso deve ser para nós, essa palavra de Cristo, um motivo de perseverança. Por quê? Porque no final saberemos que tudo aquilo que Deus falou é fiel para cumprir. Porque aqui no contexto ele está dizendo que ele vai morrer, mas que ele vai voltar. Isso não aconteceu? Então, o que se seguirá mais à frente, a gente pode ter também como certo que acontecerá. Porque o mesmo Deus que veio, morreu, foi para o Pai, voltou e ressuscitou, é certo de que ele também retornará e dará fim, acaba toda a história. Certo? Deu para entender melhor? Certo? Então, torna-se um incentivo para aquele que é cristão, né? As pessoas que ouvem a palavra terem como certo e seguirem de fato a Cristo, porque tudo aquilo que Jesus falou, por certo, se cumprirá. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria ela seja completa. Pedir ao Pai em nome de Jesus é um privilégio característico apenas de quem é cristão. Você não vê um judeu orando e pedindo em nome de Jesus, você vê? Você não vê que isso não é possível. Primeiro que eles nem creem em Jesus. Aí já começa aí de orar e pedir em nome de Jesus. Essa questão de pedir ao Pai em nome de Jesus é algo que é característico apenas de nós cristãos, tá? E isso é possível por causa da nova aliança que Cristo fez, né? Isso só se torna possível por conta da obra de Cristo.
Aí nós temos um chamado, um pedido, uma exortação, uma orientação do próprio Deus, do próprio Jesus, acerca disso. Pedi e recebereis. Peçam que vocês receberão. Tem que pedir para receber. Deus não vai mandar do nada. Isso foi instituído pelo próprio Deus. Tem que pedir. Ou seja, tem que orar. Tem que orar. Pedir e receberão, para que a vossa alegria ela seja completa. Os discípulos eles são exortados a fazer isso em pleno reconhecimento de que esse é o único caminho para a alegria que Jesus prometeu. É o próprio Cristo que está dizendo aqui. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria ela seja completa, dando continuidade ao ensino da videira verdadeira. Isso aqui ainda é uma continuação do ensino da videira verdadeira. Por quê? Essa alegria é parte da matriz da obediência consistente na palavra, aquela obediência que, permanecendo em Jesus, permanecendo em seu amor e permanecendo em sua palavra, se torna a matriz de qual vem a ser a frutificação. E essa frutificação, ela só é possível se estivermos ligados na videira. E consequência de uma vida de oração. Nossa, Paulina, você me bananou agora direitinho. Então, você volta lá para o estudo de João, capítulo 15, que já foi dita a questão dos frutos, certo? Mas para não ficar vocês aqui, né, atordoados. Eu, assim como Jesus trouxe uma ilustração, né, para a gente, então, tentar compreender o conteúdo dessa declaração de Cristo aqui, tá certo? Esse ensino de Cristo aqui no versículo 24. Nós temos aqui uma figura da videira. Você já conhecia uma videira? Aqui é só uma parte dela, porque a gente só precisa dessa parte para a compreensão aqui. Aqui nós temos o tronco, a videira. No capítulo 15, Cristo nos ensinou que o Pai é o agricultor, Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Cristo aqui e nós aqui. É necessário para aquele que está ligado verdadeiramente à videira verdadeira, produz o quê? Todo aquele que genuinamente está ligado à videira produzirá frutos. Alguma dúvida? Não, né? Então, quando isso é possível? Por que isso é possível, na verdade? É possível porque quando nós obedecemos à videira, ou seja, quando permanecemos em Cristo, no seu amor e na sua palavra. Quando reconhecemos quem Cristo é, quando ouvimos e atentamos para as suas palavras, quando permanecemos em seu amor e quando respondemos disso de uma forma obediente, então nós estamos ligados à videira verdadeira. Compreendido? Alguma dúvida? Isso é real e possível, tá? É real e possível, não, isso é real, isso acontece para aqueles que são, de fato, cristãos. Então, o ramo se alimentará do caule e ele vai produzir fruto. O fruto é uma consequência direta da oração. O fruto, ele só é possível por conta da obediência à videira, ao tronco, que o que é que a videira exige de nós? Versículo 7 do capítulo 15. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. O processo de frutificação só é possível por meio da oração. Porque o Pai só vai conceder aquilo por meio da nossa oração. Deu para entender? Gente, deu para entender? Deu sim. Se não tiver, não tem problema. Eu não me deixe desgastar por explicar isso novamente. Se não entendeu, pode dizer que eu repito novamente. Não tenho problema com isso. O que não pode acontecer é a gente sair daqui sem entender. Porque isso aqui reflete quem nós somos. Certo? A nossa frutificação, ela é dependente diretamente de Cristo, porque estamos ligados a Ele.
E isso é uma consequência, a frutificação, se estamos ligados a Ele e nós somos capazes de frutificar, é porque estamos em Cristo e porque a nossa oração vai permitir que Deus atue em nós. É por meio da oração. Então, quando o Cristo aqui no versículo 24 diz que até agora nada tem de pedido e nem pedido em meu nome, não é porque as nossas orações, elas só são ouvidas porque Cristo está lá no céu intercedendo por nós. Não é por isso. É justamente pela obra de Cristo que separou, tirou a barreira que havia entre mim e Deus, é que torna possível a nossa oração ser ouvida. Vocês lembram da história do tabernáculo? Na construção do tabernáculo, existe o santo e o santíssimo, o santo dos santos, e havia uma cortina escura e densa que separava o santo lugar do santíssimo, uma cortina única. E Deus exigiu que fosse bordada nessa cortina 2 querubins. Vocês lembram disso? Esses 2 querubins representam os 2 querubins que foram colocados no jardim. Essa representação na cortina desses querubins representam a separação do pecado lá de Gênesis. Quando Deus tirou o homem do jardim, que o jardim representava o local onde homem e Deus se relacionavam, o homem foi retirado do jardim e Deus colocou 2 querubins para guardar a entrada do jardim. Quando Deus ordena a construção do tabernáculo, essa cortina representa justamente isso. A separação, o abismo que havia entre mim e Deus. E quando Cristo vem e morre, e o seu sacrifício é aceito, o que acontece? Instantaneamente o relato bíblico garante que o véu foi rasgado de cima a baixo. Já não havia mais separação pela obra de Cristo. E o que isso representa? Que as minhas orações não precisam passar por um intermediador, porque Cristo fez isso por nós. Cristo nos garantiu que à medida que nós orássemos, as nossas orações seriam atendidas prontamente, ouvidas prontamente pelo próprio Deus. Amém? Já se perderam aqui olhando as crianças, né? Então, tudo que eu disser agora já não terá mais proveito nenhum. Mas vocês entendem essa questão aqui? Ficou claro para vocês? Isso? A nossa frutificação, ela depende das orações que são feitas. E quando Cristo exorta e chama constantemente a pedir, e tudo que pedir em nome dEle, é diante da obra que Ele fez. Tudo que nós oramos e que estão diariamente, são colocadas diante do trono de Deus, e isso é possível por causa da obra de Cristo. Oremos em nome de Cristo porque Ele venceu por nós, porque Ele morreu por nós, porque Ele cumpriu tudo aquilo que nós não podemos cumprir. Foi Cristo. Então é por causa dele, da obra dele, que as nossas orações são derramadas diante do trono de Deus. E que Deus, pela sua soberana graça, vontade, beneplácito, prazer, se dispõe a nos atender. Então a nossa frutificação, meus irmãos, lembre-se disso, depende, não é que depende, mas ela necessita das nossas orações. Precisamos orar por esse processo. Precisamos estar na presença de Deus pedindo misericórdia e socorro, porque Ele é o único que nos concede tamanha vitória. Só seremos frutíferos se permanecermos na videira, em Cristo, no seu amor e na sua palavra, de uma forma obediente, para que possamos frutificar para o louvor da glória de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Te agradeço pela esta porção derramada sobre nós. Te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que esse ensino seja frutífero para a sua glória. Que ele não se perca, ó Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esse ensino, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. Que ele não seja apenas para conhecimento, atrelar conhecimento, não seja para interpretar um texto corretamente, mas para que isso gere vida em nossos corações. Ó Pai, a Tua igreja está tão fraca.
Senhor, nós estamos tão fracos, as nossas mãos estão tão vazias, ó Deus. Nós temos vindo à Tua casa e nos orgulhamos de poder cantar, de poder falar em Teu nome, mas a nossa vida não reflete isso. Porque nós não desejamos e não buscamos a Tua presença em oração. Não buscamos e nós não desejamos a Tua presença por meio da palavra. Nos contentamos, Senhor, com pequenas porções que ouvimos, que lemos de um livro aleatório, mas não temos debruçado, Senhor, em buscar a Tua presença em oração. Ó Pai, nos ajuda, tem misericórdia de nós, vivifica o Teu povo, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Desperta a Tua igreja desse sono que parece que tomou um psicotrópico que não consegue despertar da sua letargia, mas tem misericórdia de nós, e somente o Teu Santo Espírito pode operar isto em nosso meio. Por isso te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos desperta, nos aviva, leva-nos a um verdadeiro arrependimento das nossas ações, do nosso comodismo, do nosso pecado, Senhor, que tem sido aflorado, por não amarmos, Senhor, como convém, por não Te amar e nem amar o próximo, mas por amar a nós mesmos. Ó Deus, tem de misericórdia. Revela o nosso pecado, nos confronta, Senhor, para que possamos nos arrepender genuinamente, para que nós não sejamos leigos ou nos conformarmos com que isso fosse uma vida cristã, quando na verdade não é. Desperta-nos para o louvor da Tua glória. Sopra, Senhor, do Teu Espírito, para que sejamos vivificados, para que a Tua palavra seja pregada, para que haja conversão, para que haja, Senhor, santificação. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, só o Senhor para nos socorrer. Não há em nós força alguma, não há capacidade alguma, Senhor, porque até as nossas orações são fracas, são detrimento da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, mas Pai, em nome do Senhor Jesus, nos socorre. Nos ajuda, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esta casa, concede sabedoria e liderança para que possa guiar, ser guiada por Ti em todas as coisas. Concede a sabedoria vinda do Senhor, Pai. Livra o Senhor de toda altivez, de achar que sabem, que conhecem, que não precisam de mais nada. Necessitamos todos os dias do Senhor, que eles possam ser guiados por Ti na direção desta casa, para que esta casa, Senhor, possa dar bom testemunho do Senhor, começando da direção, da liderança, até mesmo daqueles que são servos, daqueles que se dispõem a apenas estar aqui na Tua casa para aprender, mas que essa palavra, Senhor, se torne viva e eficaz, que transforme, quebre o nosso ego, que ela possa, Senhor, nos transformar em imagem e semelhança de Ti, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Livra-nos dos escândalos. Tira, Senhor, todos aqueles que se levantam com altivez, que eles sejam retirados, Senhor, para que a glória seja Tua. Ó Pai, levanta, Senhor, homens e mulheres desejosos de Te servir, de fazer com que o Teu reino avance, que a Tua palavra seja manifesta por todo este mundo, que todos conheçam que só o Senhor é Deus, para que abreviemos a Tua volta. Maranata, Maranata, vem, Senhor. Vem para que a nossa alegria seja completa. Tenha misericórdia das nações que têm se levantado umas contra as outras. Olha para Israel. Olha para as nações que se levantam contra ela, Senhor, porque são todas pecadoras como nós. Achando que tem direito algum, quando na verdade Tu és Senhor sobre todas as coisas. A Ti pertence a história, o mundo, poderes, tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, tem de misericórdia. E volta, Pai, para o louvor da Tua glória. Amém.